quando os ingleses invadiram a Escócia no século XIII. Eles acharam que dominariam aquele povo facilmente. Mas então surgiu um bravo homem e, criado no calor da batalha, impediu o massacre do seu povo até seu último suspiro. Seu nome era William Wallace. William Wallace foi um cavaleiro escocês e figura histórica nas guerras da independência escocesa. Considerado um dos maiores heróis nacionais da Escócia, ele liderou as forças de resistência escocesas durante os primeiros anos de luta do seu país. Wallace nasceu em 1270 e cresceu durante o reinado do rei Alexandre III da Escócia, época marcada pela paz e estabilidade econômica. No entanto, o rei foi morto em um acidente de cavalo em 1286. A herdeira do trono seria a neta de Alexandre, Margarida, mas ela também morreu muito jovem, e isso deixou a Escócia sem um herdeiro direto pro trono. E tudo isso gerou um grande caos na Escócia. Após uma grande batalha contra os escoceses, o rei da Inglaterra, Eduardo I, se declarou o governante da Escócia. E isso deixou todo o povoado furioso, e começaram a resistir ao domínio do rei inglês. William Wallace também não aceitava a dominação do seu povo. E a primeira ação militar tomada por ele que se tem notícia foi um ataque ao alto xerife inglês, chamado Heselrig, em 1297. Naquele ataque, Wallace reuniu menos de 50 homens, queimou uma cidade da Escócia onde estava o alto xerife, e assim o matou. Ele então recrutou um exército maior e começou a atacar as forças inglesas que dominavam a Escócia. Naquela época, várias outras rebeliões aconteciam em toda a Escócia. Wallace acabou conhecendo um outro grande soldado, chamado Andrew Moray. Assim, os dois se tornaram companheiros de batalha. Para enfrentar o exército inglês, eles lideraram um exército em 1297. E mesmo com menor número, Wallace planejou tudo para superar seus inimigos, que tinha cerca de 13.000 soldados de infantaria mais cavalaria. Para alcançar as forças escocesas, os ingleses tinham que atravessar uma ponte até o outro lado do rio. Tal ponte era tão estreita que apenas alguns homens podiam passar de cada vez. Sabendo disso, Wallace e Moray colocaram as forças escocesas com estratégia de não avançar diretamente. E deixaram metade dos ingleses atravessar a ponte, dando a eles impressão que era seguro atravessar. Os ingleses caíram na armadilha, e quando a segunda metade dos soldados inimigos começou a atravessar, os escoceses atacaram rapidamente e os mataram assim que cruzaram. Além disso, a ponte cedeu com o peso dos soldados,
e muitos deles se afogaram no rio abaixo. Assim, Wallace e Moray conseguiram uma grande vitória para a Escócia. Após essa batalha, os dois receberam o título de Guardiões do Reino da Escócia. Porém, o soldado Moray acabou morrendo devido às feridas naquela batalha. Por volta do ano de 1297, Wallace invadiu o norte da Inglaterra e devastou alguns vilarejos do país. O ódio dos ingleses por Wallace crescia cada vez mais. O rei Eduardo I e seus homens não desistiram de dominar a Escócia, e muito menos de acabar com a vida de Wallace. E em 1298, eles atacaram mais uma vez. Wallace usou muitas estratégias para vencer os ingleses e colocou homens armados com lanças para todas as direções. Wallace e seus homens aguardaram os ingleses, mas o exército inglês era muito maior que o escocês. Apesar dos esforços de Wallace, os ingleses dizimaram os escoceses. Wallace quase morreu nessa batalha e mal escapou com vida. Depois dessa batalha, Wallace renunciou como guardião. Acredita-se que Wallace foi procurar ajuda de outros povos guerreiros para enfrentar os ingleses. Segundo alguns historiadores, o Papa Filipe IV enviou uma carta para Roma pedindo que Wallace recebesse a ajuda que fosse possível. Com base na data da carta, provavelmente Wallace estava em Roma em 1300. Os ataques aos ingleses continuaram em 1303, mas sem a liderança de Wallace. Naquela altura, seus dias já estavam contados. Sem mais a ajuda de ninguém e sem um exército para lutar, ele acabou sendo capturado. Nessa parte da história, o que se sabe é que Wallace foi levado como prisioneiro até Londres. Ele não teve oportunidade de falar em sua própria defesa e a sentença foi executada imediatamente. No dia 23 de agosto de 1305, Wallace foi torturado brutalmente. Ele foi arrastado sem roupas por partes da cidade. Sua tortura foi tão cruel que não é possível contar nesse vídeo. Mas o fim de Wallace foi realmente bárbaro. Por fim, Wallace foi decapitado.
Esse foi o fim de um homem que lutou até a morte pela sua liberdade de seu país, mesmo tendo grande desvantagem perante o inimigo. Vários monumentos foram construídos pelos escoceses em homenagem a Wallace. O mais famoso fica no Reino Unido, chamado Monumento Nacional Wallace. Após os anos 1346, o rei da Escócia era Roberto II, e nesse período a Inglaterra também lutava contra a França e decidiu se concentrar totalmente nas batalhas contra os franceses. Essa foi a chamada Guerra dos 100 Anos. E assim, o reinado a partir de Roberto II prosperou em paz pelos próximos 217 anos. Olá, minha galera bacana, tudo bem com vocês? Pois espero que sim. Eu, Luiz Andrade, aqui mais uma vez, quero deixar aqui um pedido para cada um de vocês. Não esqueçam de deixar o seu joinha e se inscreverem no canal para que vocês tenham sempre conteúdos diferenciados. É de grande importância essa força de vocês no coração de todos. E até o próximo vídeo.